Não foi até décadas mais tarde do regresso do Beagle que as ideias de Darwin começaram a ganhar credibilidade nos círculos científicos. Vários dos pesquisadores que a princípio consideraram que estas ideias não eram suficientemente consistentes tiveram dificuldades para aceitá-las. Mas, finalmente, com o passar do tempo e várias revisões, a maioria dos cientistas permitiram que estas ideias influenciassem direta ou indiretamente na interpretação das suas pesquisas. Alguns por convicção, outros por convenção social. O que começou como uma simples, ainda que controversa teoria, tornou a Charles Darwin um dos cientistas mais reconhecidos do século XIX, dando-lhe um lugar perene nos círculos mais influentes de pensadores do seu tempo. Seus artigos, livros e ideias percorreram o mundo, influenciando diversas áreas do pensamento, em um século marcado por um desenvolvimento rápido e extenso da ciência. Em pouco mais de 100 anos, o mundo mudou para sempre. E o que em um momento foi tão somente o caminho para o saber, se tornou para muitos um sinônimo da verdade absoluta. Basicamente, o século XIX é chamado por alguns historiadores, como por exemplo Eric Hobsbawm, como o grande século. É o século que vai se iniciar, assim, seguindo uma linha não cronológica, ainda no século XVIII, com a Revolução Francesa, e vai acabar somente na primeira década do século XX, com a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o século XIX ele vai de 1789 a 1914. E foi basicamente o grande século em que o mundo passou por diversas revoluções. Enfim, praticamente literais muitas delas, porque a Revolução Francesa de fato foi uma revolução. A Revolução Russa, que aconteceria logo depois, foi uma revolução de fato. E as pessoas às vezes confundem e acabam fazendo mau uso da palavra revolução. Porque revolução, segundo Hannah Arendt, por exemplo, é quando você revolve a Terra e a parte de baixo vai para cima, a parte de cima vai para baixo. Isso é uma revolução. As estruturas mudam radicalmente. E o século XIX presenciou muitas transformações em muitas áreas. Algumas vezes surge uma nova ideia que simplesmente transforma o assunto. O que todos sabiam que era verdade e nem pensavam sobre isso, resulta que estava errado. Uma nova ideia chega e a derruba. Chamamos isso de revolução científica. Provavelmente, durante a minha vida, talvez a revolução mais significante nas ciências da Terra. Houveram algumas, mas a estabilidade dos continentes certamente foi uma delas. Todos acreditavam que os continentes eram estáveis, dispostos no padrão em que estão. Sem dúvida, eles iam para cima e para baixo, mas não para os lados. Até que novos dados surgiram dos estudos do fundo do mar e outras coisas. E de repente, as pessoas disseram, não, isso está errado, os continentes se moveram e já não acreditamos mais naquilo. Então, em um ponto, todos os que criam que os continentes se moviam eram deixados de fora. Mas depois, todos os que não acreditavam eram deixados de fora. Então, é preciso ter cuidado sobre as modas da ciência e as revoluções científicas. O que é a grande ideia de hoje pode acabar não sendo tão grande no futuro.
Então, é sempre importante, é sempre bom tomar aquilo que a ciência fala como o melhor que temos agora. Mas nunca iremos apostar tudo na ciência do dia. Devemos sempre reconhecer que pode ser invertido. Podemos descobrir algo que iria mudar nossa visão completamente. Como resultado da razão humana, a ciência é tão incompleta como toda tentativa do ser humano de compreender, através dos seus sentidos, aquilo que o rodeia. Com o passar dos anos e pelas suas valiosas contribuições, não somente ao conhecimento, mas também à vida cotidiana, a ciência foi ganhando autoridade e sua reputação cresceu ao ponto de lhe conceder ainda novas funções à sua já ampla área de influência. Existem várias definições de ciência, mas se nós pudermos resumir em poucas palavras, nós poderíamos dizer que ciência é a busca por uma descrição correta da natureza ou do mundo. É uma tentativa de extrair dos fenômenos aquelas informações necessárias para que eles possam ser descritos de forma correta. Essa busca, essa tentativa é feita através de uma metodologia própria. Ela é organizada, ela é sistemática e essa metodologia é o próprio método científico. Embora não exista uma receita que pudesse ser aplicada em qualquer situação, mas o método científico é como se fosse um protocolo adotado pelos cientistas para poder fazer as suas investigações. É importante dizer que a ciência, por ser baseada nos fenômenos empíricos, naqueles que podem ser observados, naqueles que podem ser experimentados, ela não está interessada em obter provas, mesmo porque do ponto de vista lógico e empírico é possível você obter provas, é impossível você fornecer uma descrição absoluta, final, completa de qualquer fenômeno. A ciência, ela trabalha com uma ideia de verdade sempre com um V minúsculo. Nunca com uma verdade suprema. Por quê? Porque a gente sabe que os dados da pesquisa, principalmente quando a gente vai tendo novos equipamentos, na tecnologia, que vão permitindo aumentar a qualidade da investigação, que muitas ideias vão sendo desconstruídas, vão sendo abandonadas, porque aquela compreensão vai aumentar o entendimento de alguma coisa, e isso obviamente torna muito mais fascinante as coisas que estão sendo discutidas. Justamente por essas questões, que nós falamos do contexto do surgimento das ideias, algumas pessoas interessadas na história das ciências, ou naquilo que nós chamamos também de filosofia da ciência, começaram a desenvolver uma ideia que se tornou bastante popular, que é a ideia do paradigma. O que a filosofia da ciência faz? A filosofia da ciência, ela pode ser tanto feita por filósofos quanto cientistas que tentam discutir o conceito, o que é ciência. Porque depois que uma coisa se torna socialmente bem valorizada, como é a questão da ciência, todo mundo quer falar em nome da ciência. E aquelas pessoas um pouco mais críticas, no sentido de que querem preservar a qualidade da informação, querem discutir se tudo que as pessoas falam em nome da ciência é legítimo. É claro que todas as questões que envolvem interpretação, análise, esse é o caso da filosofia da ciência, nós não encontramos uma única linha de pensamento. Então, basicamente, nós podemos dizer de uma forma simplificada que existem duas grandes correntes dentro da filosofia da ciência. Uma que procura discutir quais são as formas que garantiriam que a ciência pode ser objetiva. Ou seja, quais os cuidados, quais os caminhos que eu devo ter para limitar que as influências culturais do pesquisador, que algum preconceito do cientista ou dos cientistas possam prejudicar a qualidade do conhecimento científico.
Então, essa é uma linha da filosofia da ciência. Filósofos e cientistas que discutem, né, a partir das suas experiências, formas de garantir que a ciência possa ser um conhecimento útil, de valor e que nos traga as informações confiáveis. Tá? Do outro lado, nós temos aqueles que defendem que a ciência, no fundo, por ela ser influenciada culturalmente, né, o que os outros não estão negando, né, que por ela ser pensada do ponto de vista ter uma influência social, né, então ela na realidade não passaria de uma especulação, né, que não se deveria talvez levar tão a sério, no sentido de que o cientista estaria sempre construindo a partir de um paradigma. Mesmo que chamemos de ciência ou não, observamos e sistematizamos a informação que nos rodeia através de um modelo individual, que influencia também no social e vice-versa. Um paradigma que, como definiria o sociólogo e cientista Thomas Kuhn em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, são as realizações científicas universalmente reconhecidas, que durante algum tempo oferecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Palavra interessante, né? Paradigma. Muitas pessoas se utilizam do termo e nem todas sabem o que ele significa, né? Mas, assim, contextualizando de forma muito ampla, o conjunto de ideias, imagens, representações, angústias, temores, sabores e dissabores de uma determinada sociedade pode ser um paradigma. E, em poucas palavras, um paradigma pode ser um modelo pelo qual as pessoas vivem, a partir do qual as pessoas vivem, naquilo que elas acreditam. A ideia de paradigma, ela precisa ser pensada que ela tem tanto paradigma social quanto os do sujeito. Tá? Na área da psicologia social, a gente tem uma teoria que nós chamamos de representações sociais. Na sociologia, nós também chamamos, às vezes, de representações coletivas. Então, qualquer grupo, nós temos um conjunto de ideias para interpretar o mundo, o nosso cotidiano, que são compartilhados, vamos dizer assim, por todos. Tá? Dentro dessa sociedade, né, nós temos o que nós podemos chamar de representações individuais, ou um paradigma individual, que nunca será totalmente diferente do social. Tá? Então eu posso discordar, né, enquanto indivíduo, até por pertencer a um subgrupo que compartilha uma ideia, né, de algo que não é aceito por todos. Mas aquela ideia tem de ser compartilhada com algumas pessoas para ela fazer sentido. Tá? E ela, de certa forma, ela vamos dizer assim, ela faz um diálogo, né, com a questão da sociedade. Tá? Então, eu posso ter uma visão diferente, mas ainda estou fazendo um diálogo com a sociedade. E eu acho que a questão, dentro da proposta, né, quando se fala num debate entre, por exemplo, criação versus evolução, ou criacionismo versus evolucionismo, nós podemos pensar dentro dessa questão. Há uma ideia de origem. Esse é uma representação de que todos têm. Dentro, eu posso ter uma visão maior da sociedade como se dá, e tendo grupos diferentes sobre como se dá. Né? Que se nós formos verificar, nós vamos perceber que nós podemos ter uma representação social de todos, não tem uma origem, né? As coisas estão aqui, não sempre existiram. Tá? Mas como é que isso aconteceu? Então você vai encontrar dentro da sociedade várias representações de grupos distintos, mas que dialogam. Por isso que eu posso, inclusive, ter uma oposição. Né? Eu posso discordar de um modelo, porque a gente está discutindo sobre uma coisa em comum.
né? Porque se algo fosse totalmente diferente, eu nem conseguiria entender o que o outro está dizendo, né? Porque ele não faria nenhum sentido para mim. Então, mesmo quando eu discordo, né, de algo sobre a forma, eu estou avaliando a partir de algo que é um consenso na coletividade. Na ciência, os paradigmas sempre agem da seguinte forma. Existem paradigmas diferentes e o mais forte, conforme a teoria evolucionista anterior que estivemos falando, o paradigma mais forte é o que ocupa a pirâmide, ocupa o poder e desta forma, uma vez aceita pelo consenso dos cientistas, significa que se existem outros paradigmas, eles continuam ali, mas certamente debilitados. E a expectativa do enfraquecimento do paradigma que se encontra no consenso dos cientistas, então, se esse chega a se enfraquecer, por que não responde às preocupações ou problemas diversos? Então, é a oportunidade do surgimento de novos paradigmas. Por quê? Porque o objetivo dos paradigmas é exatamente, com as suas várias teorias e conceitos, ou suas diversas taxonomias, o principal objetivo é responder às preocupações, responder aos problemas próprios da ciência. Paradigmas, obviamente, podem estar errados, ou não necessariamente certos. E dentre um e outro, você não tem simplesmente um vácuo, nada entre uma coisa e outra. Você tem os objetos que sobraram de um para você construir o outro, porque as coisas não surgem absolutamente do nada, pelo menos na ciência. Entende? Então, eu imagino que com o desenvolvimento da própria ciência, da tecnologia, da teologia, da filosofia e do próprio ser humano, em alguns aspectos, é provável que passemos a ter outros paradigmas diante de outros problemas e de outras questões. Muito embora as grandes questões universais continuam sendo as mesmas. Busca pelas respostas que, como ciência, se tornam mais que uma intenção. É uma investigação progressiva e calculada, uma descoberta experimental que deve aspirar a ser muito mais do que uma interpretação. A relação fato e interpretação não é tão mecânica como as pessoas dizem, né? Eu tenho um fato e daí a interpretação que eu vou dar é cada um dá a sua parte do seu referencial. Talvez em algumas coisas do cotidiano possa ser dessa forma, no qual eu não preciso fazer uma prestação de contas da minha interpretação. Tá? Fazendo um paralelo, né? Um determinado time jogou e perdeu, né? Eu sou torcedor daquele time e o outro é oponente. As nossas interpretações, obviamente, por causa da derrota, vão ser diferentes. Tá? Mas o cientista ele não pode trabalhar dessa forma. Tá? Ele precisa verificar se, né, a interpretação dele vai dar certo em outras situações, porque se não der, ele vai perder credibilidade no seu trabalho. Dois pesquisadores com cosmovisões diferentes, eles têm os mesmos dados nas mãos se eles fizeram o mesmo experimento. E se eles trabalharam esses dados de forma honesta e de forma ética, o resultado é o mesmo. Na interpretação do meu resultado no final, eu posso inferir para mim mesmo que aquilo é tão complexo, aquilo é tão especial, tão bem feito e organizado, que não pode ter surgido ao acaso. E o outro pode chegar à conclusão de que aquilo que ele viu é complexo, é organizado, mas aquilo poderia ter surgido ao acaso e ter ido se organizando ao longo do tempo. Então, mas isso não interfere no meu dado final. Pode interferir no que eu penso que aquele dado me dá como respaldo, como evidência. Ao mesmo tempo que existe um aspecto de subjetividade, nós estamos lidando com uma natureza que existe, que não é uma projeção da mente humana, né? E, consequentemente, mesmo que eu possa estar influenciado
culturalmente de ser mais aberto a aceitar uma nova ideia, mais difícil de aceitar uma determinada ideia, isso dentro da ciência é sempre interessante o novo, né? Porque um novo equipamento traz novas contribuições, né? E essas contribuições, elas não vão depender em grande parte do paradigma de ele ser encontrado. Pode ser que o paradigma ajude a ser mais rapidamente aceito ou mais lentamente aceito. Mas ele não vai impedir que aquelas coisas sejam aceitas num determinado momento, porque eu vou ter cada vez mais evidências, que é o que a gente trabalha em ciência. Os paradigmas fazem parte da ciência. Portanto, para o cientista, é muito importante ele não se ater de forma muito rigorosa aos paradigmas. Os paradigmas são importantes, eles dão um certo sentido para a pesquisa, mas eles podem estar equivocados, eles podem ser provisórios, eles podem ser efêmeros. Portanto, o bom cientista deve estar atento aos paradigmas, mas às possibilidades de se desenvolver uma nova ciência, uma nova interpretação, mesmo que ela não esteja em total concordância com os paradigmas. Isso realmente faz parte da boa ciência. Cientista é todo curioso que indaga uma porção do mundo que desconhece. O método é apenas a estrutura que envolve a verdadeira essência daquele que pretende sistematicamente adquirir conhecimento e assim concretizar uma busca que, para ser real, deve ser primeiramente sincera. Analisando as palavras de Darwin, você imagina que ele era uma pessoa preocupada com o que escrevia, como as pessoas leriam o que ele escreveu e a própria posição dele diante do mundo e para a posteridade. E se coloca como um cientista. Ele põe vários problemas à sua própria teoria. A questão dos elos perdidos, por exemplo, é apenas uma delas. Ou seja, ele considerava a sua teoria como uma teoria. E o fato é que ela acabou se transformando em muito mais do que isso, né? Para o bem e para o mal, basicamente, né? Porque a ciência, ela não é boa e ela não é má. Os cientistas é que são dotados de bondade ou de maldade, ou de boas ou más pressuposições a partir do que estudaram, que estão estudando, né? Então, infelizmente, a teoria evolucionista acabou tomando, entre aspas, né, por parte de alguns, o próprio lugar de Deus, né, enquanto criador. Existe uma ciência boa e uma ciência ruim? Sim, mas depende muito do que você quer dizer com bom e ruim. Por exemplo, poderíamos falar sobre eticamente bom e eticamente mal. Pode ser perfeitamente uma boa metodologia. Mas se o propósito é encontrar uma melhor forma de matar pessoas, então isso é eticamente uma ciência ruim. Mesmo que seja boa metodologicamente, pode ser ruim eticamente. Então temos essa ciência boa e ruim. E podemos também ter uma ciência que é metodologicamente ruim. Pessoas que fazem a sua ciência com certas suposições que as impede de ver o que a verdadeira resposta é. Isso seria metodologicamente ruim. E acredito que excluir a possibilidade de Deus estar envolvido é metodologicamente ruim. Mas essa é a teoria predominante. A chamam de naturalismo metodológico. Acho que devemos ser cuidadosos na forma de aplicá-la, porque é muito fácil confundi-la com a verdade. Pode ser que queremos praticar a ciência sem apelar aos milagres de Deus. Mas não acho que sequer deveríamos nos preocupar com isso, porque na ciência experimental não estamos lidando com coisas que são milagrosas, no sentido em que normalmente usamos este termo. É apenas quando entramos nas questões históricas, quando falamos sobre origens. Ali, se você excluir a Deus da jogada, está simplesmente colocando uma restrição, uma limitação em torno do seu pensamento que te impede de sequer considerar isto.
E existe muita evidência que parece apontar que Deus esteve envolvido, portanto, você irá apenas se debater. A resposta estará ali, mas você não a aceitará. Pode uma investigação limitada pela negação almejar o conhecimento pleno? Pode ser considerado um cientista como inteiramente sincero se ele dá lugar a preconceitos que poderiam transformar muito mais que suas interpretações? Basta o consenso social para justificar que concebamos como verdades absolutas aquilo que não é mais que uma teoria? O interessante é que muitas das pessoas que leem Darwin hoje, ou que ouvem falar de Darwin e comentam sobre ele, dificilmente leram a sua teoria, conhecem muito pouco sobre ela. E ela aparece como se fosse um paradigma assim, inquebrantável, inexpugnável, como se fosse mais do que uma teoria, uma verdade absoluta. Em qualquer área de pesquisa, é necessário que nós comecemos com um conhecimento básico. Então, existe a necessidade de se conhecer, de estudar, para que você possa fazer um contraponto ou mesmo discutir os seus dados. E isso acontece em relação à evolução também. Então, para que você possa tomar a sua decisão e dizer eu sigo essa linha ou eu sigo aquela linha, você precisa ter conhecimento. Então, não dá para você discutir um assunto sem ter um conhecimento básico, está embasado em alguma coisa. Então, as pessoas às vezes querem discutir assuntos que desconhecem com pessoas que são conhecedoras daquele assunto e aí fica muito difícil fazer essa discussão. Então, para se discutir um assunto, seja ela na pesquisa básica, na pesquisa aplicada, ou discutir filosofia, ou mesmo crenças, nós precisamos conhecer os dois lados. Conhecer os dois lados é muito importante. Nessa temporada visitando o berço do evolucionismo, observamos a partir de uma perspectiva diferente, o que para muitos são evidências da evolução. Mas será que essas concepções não estão forjadas pelas restrições de um paradigma que se resiste a aceitar a outras evidências, também presentes neste lugar, que propõem uma origem muito diferente? Conhecimento científico. Então, essa é uma linha da filosofia da ciência. Filósofos e cientistas que discutem, a partir das suas experiências, formas de garantir que a ciência possa ser um conhecimento útil, de valor e que nos traga as informações confiáveis. Tá? Do outro lado, nós temos aqueles que defendem que a ciência, no fundo, por ela ser influenciada culturalmente, o que os outros não estão negando, que por ela ser pensada do ponto de vista ter uma influência social, então ela na realidade não passaria de uma especulação, que não se deveria talvez levar tão a sério, no sentido de que o cientista estaria sempre construindo a partir de um paradigma. Mesmo que chamemos de ciência ou não, observamos e sistematizamos a informação que nos rodeia através de um modelo individual, que influencia também no social e vice-versa. Um paradigma que, como definiria o sociólogo e cientista Thomas Kuhn em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, são as realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo oferecem problemas e soluções modelares
para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Palavra interessante, né? Paradigma. Muitas pessoas se utilizam do termo e nem todas sabem o que ele significa, né? Mas, assim, contextualizando de forma muito ampla, o conjunto de ideias, imagens, representações, angústias, temores, sabores e dissabores de uma determinada sociedade pode ser um paradigma. Em poucas palavras, um paradigma pode ser um modelo pelo qual as pessoas vivem, a partir do qual as pessoas vivem, naquilo que elas acreditam. A ideia de paradigma, ela precisa ser pensada que ela tem tanto paradigma social quanto os do sujeito. Tá? Na área da psicologia social, a gente tem uma teoria que nós chamamos de representações sociais. Na sociologia, nós também chamamos, às vezes, de representações coletivas. Então, qualquer grupo, nós temos um conjunto de ideias para interpretar o mundo, o nosso cotidiano, que são compartilhados, vamos dizer assim, por todos, e tendo grupos diferentes sobre como se dar. Que se nós formos verificar, nós vamos perceber que nós podemos ter uma representação social de todos, não tem uma origem, né? As coisas estão aqui, não sempre existiram, tá? Mas como é que isso aconteceu? Então você vai encontrar dentro da sociedade várias representações de grupos distintos, mas que dialogam. Por isso que eu posso, inclusive, ter uma oposição. Eu posso discordar de um modelo porque a gente está discutindo sobre uma coisa em comum. Porque se algo fosse totalmente diferente, eu nem conseguiria entender o que o outro está dizendo. Porque ele não faria nenhum sentido para mim. Então, mesmo quando eu discordo de algo sobre a forma, eu estou avaliando a partir de algo que é um consenso na coletividade. Na ciência, os paradigmas sempre agem da seguinte forma. Existem paradigmas diferentes e o mais forte, conforme a teoria evolucionista anterior que estivemos falando, o paradigma mais forte é o que ocupa a pirâmide, ocupa o poder e desta forma, uma vez aceita pelo consenso dos cientistas, significa que se existem outros paradigmas, eles continuam ali, mas certamente debilitados. E a expectativa do enfraquecimento do paradigma que se encontra no consenso dos cientistas. E então, se esse chega a se enfraquecer, por que não responde às preocupações ou problemas diversos? Então, é a oportunidade do surgimento de novos paradigmas. Por quê? Porque o objetivo dos paradigmas é exatamente, com as suas várias teorias e conceitos, ou suas diversas taxonomias, o principal objetivo é responder às preocupações, responder aos problemas próprios da ciência. Paradigmas, obviamente, podem estar errados, ou não necessariamente certos. E dentre um e outro, você não tem simplesmente um vácuo, nada entre uma coisa e outra. Você tem os objetos que sobraram de um para você construir o outro, porque as coisas não surgem absolutamente do nada, pelo menos na ciência. Entende? Então, eu imagino que com o desenvolvimento da própria ciência, da tecnologia, da teologia, da filosofia e do próprio ser humano, em alguns aspectos, é provável que passemos a ter... Pode ser objetiva. Ou seja, quais os cuidados, quais os caminhos que eu devo ter, para limitar que as influências culturais do pesquisador, que algum preconceito do cientista ou dos cientistas possam prejudicar a qualidade do conhecimento científico. Então, essa é uma linha da filosofia da ciência. Filósofos e cientistas
que discutem, né, a partir das suas experiências, formas de garantir que a ciência possa ser um conhecimento útil, de valor e que nos traga as informações confiáveis. Tá? Do outro lado, nós temos aqueles que defendem que a ciência, no fundo, por ela ser influenciada culturalmente, né, o que os outros não estão negando, né, que por ela ser pensada do ponto de vista ter uma influência social, né, então ela na realidade não passaria de uma especulação, né, que não se deveria talvez levar tão a sério, no sentido de que o cientista estaria sempre construindo a partir de um paradigma. Mesmo que chamemos de ciência ou não, observamos e sistematizamos a informação que nos rodeia através de um modelo individual, que influencia também no social e vice-versa. Um paradigma que, como definiria o sociólogo e cientista Thomas Kuhn em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, são as realizações científicas universalmente reconhecidas, que durante algum tempo oferecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Palavra interessante, né? Paradigma. Muitas pessoas se utilizam do termo e nem todas sabem o que ele significa, né? Mas, assim, contextualizando de forma muito ampla, o conjunto de ideias, imagens, representações, angústias, temores, sabores e dissabores de uma determinada sociedade pode ser um paradigma. Em poucas palavras, um paradigma pode ser um modelo pelo qual as pessoas vivem, a partir do qual as pessoas vivem, naquilo que elas acreditam. A ideia de paradigma, ela precisa ser pensada que ela tem tanto paradigma social quanto os do sujeito. Limitação em torno do seu pensamento que te impede de sequer considerar isto. E existe muita evidência que parece apontar que Deus esteve envolvido, portanto, você irá apenas se debater. A resposta estará ali, mas você não aceitará. Pode uma investigação limitada pela negação almejar o conhecimento pleno? Pode ser considerado um cientista como inteiramente sincero se ele dá lugar a preconceitos que poderiam transformar muito mais que suas interpretações? Basta o consenso social para justificar que concebamos como verdades absolutas aquilo que não é mais que uma teoria? O interessante é que muitas das pessoas que leem Darwin hoje, ou que ouvem falar de Darwin e comentam sobre ele, dificilmente leram a sua teoria, conhecem muito pouco sobre ela. E ela aparece como se fosse um paradigma assim, inquebrantável, inexpugnável, como se fosse mais do que uma teoria, uma verdade absoluta. Em qualquer área de pesquisa, é necessário que nós comecemos com um conhecimento básico. Então, existe a necessidade de se conhecer, de estudar, para que você possa fazer um contraponto ou mesmo discutir os seus dados. E isso acontece em relação à evolução também. Então, para que você possa tomar a sua decisão e dizer eu sigo essa linha ou eu sigo aquela linha, você precisa ter conhecimento. Então, não dá para você discutir um assunto sem ter um conhecimento básico, está embasado em alguma coisa. Então, as pessoas às vezes querem discutir assuntos que desconhecem com pessoas que são conhecedoras daquele assunto e aí fica muito difícil fazer essa discussão. Então, para se discutir um assunto, seja ela na pesquisa básica, na pesquisa aplicada, ou discutir filosofia, ou mesmo crenças, nós precisamos conhecer os dois lados. Conhecer os dois lados é muito importante. Nessa temporada visitando o berço do evolucionismo, observamos a partir de uma perspectiva diferente
o que para muitos são evidências da evolução. Mas será que essas concepções não estão forjadas pelas restrições de um paradigma que se resiste a aceitar a outras evidências, também presentes neste lugar, que propõem uma origem muito diferente? Discordar de um modelo porque a gente está discutindo sobre uma coisa em comum, né? Porque se algo fosse totalmente diferente, eu nem conseguiria entender o que o outro está dizendo, né? Porque ele não faria nenhum sentido para mim. Então, mesmo quando eu discordo, né, de algo sobre a forma, eu estou avaliando a partir de algo que é um consenso na coletividade. Na ciência, os paradigmas sempre agem da seguinte forma. Existem paradigmas diferentes e o mais forte, conforme a teoria evolucionista anterior que estivemos falando, o paradigma mais forte é o que ocupa a pirâmide, ocupa o poder e desta forma, uma vez aceita pelo consenso dos cientistas, significa que se existem outros paradigmas, eles continuam ali, mas certamente debilitados. E a expectativa do enfraquecimento do paradigma que se encontra no consenso dos cientistas. E então, se esse chega a se enfraquecer, por que não responde às preocupações ou problemas diversos? Então, é a oportunidade do surgimento de novos paradigmas. Por quê? Porque o objetivo dos paradigmas é exatamente, com as suas várias teorias e conceitos, ou suas diversas taxonomias, o principal objetivo é responder às preocupações, responder aos problemas próprios da ciência. Paradigmas, obviamente, podem estar errados, ou não necessariamente certos. E dentre um e outro, você não tem simplesmente um vácuo, nada entre uma coisa e outra. Você tem os objetos que sobraram de um para você construir o outro, porque as coisas não surgem absolutamente do nada, pelo menos na ciência. Entende? Então, eu imagino que com o desenvolvimento da própria ciência, da tecnologia, da teologia, da filosofia e do próprio ser humano, em alguns aspectos, é provável que passemos a ter outros paradigmas diante de outros problemas e de outras questões. Muito embora as grandes questões universais continuam sendo as mesmas. Busca pelas respostas que, como ciência, se tornam mais que uma intenção. É uma investigação progressiva e calculada, uma descoberta experimental que deve aspirar a ser muito mais do que uma interpretação. Aspirar a ser muito mais do que uma interpretação. A relação fato e interpretação não é tão mecânica como as pessoas dizem, né? Eu tenho um fato e daí a interpretação que eu vou dar é cada um dá a sua parte do seu referencial. Talvez em algumas coisas do cotidiano possa ser dessa forma, no qual eu não preciso fazer uma prestação de contas da minha interpretação. Tá? Fazendo um paralelo, né? Um determinado time jogou e perdeu, né? Eu sou torcedor daquele time e o outro é oponente. As nossas interpretações, obviamente, por causa da derrota, vão ser diferentes. Tá? Mas o cientista ele não pode trabalhar dessa forma. Tá? Ele precisa verificar se, né, a interpretação dele vai dar certo em outras situações, porque se não der, ele vai perder credibilidade no seu trabalho. Dois pesquisadores com cosmovisões diferentes, eles têm os mesmos dados nas mãos se eles fizeram o mesmo experimento. E se eles trabalharam esses dados de forma honesta e de forma ética, o resultado é o mesmo. Na interpretação do meu resultado no final, eu posso inferir para mim mesmo que aquilo é tão complexo, aquilo é tão especial, tão bem feito e organizado, que não pode ter surgido ao acaso. E o outro pode chegar à conclusão de que aquilo que ele viu
É complexo, é organizado, mas aquilo poderia ter surgido ao acaso e ter ido se organizando ao longo do tempo. Então, mas isso não interfere no meu dado final. Pode interferir no que eu penso que aquele dado me dá como respaldo, como evidência. Ao mesmo tempo que existe um aspecto de subjetividade, nós estamos lidando com uma natureza que existe, que não é uma projeção da mente humana, né? E, consequentemente, mesmo que eu possa estar influenciado culturalmente de ser mais aberto a aceitar uma nova ideia, mais difícil de aceitar uma determinada ideia, isso, dentro da ciência, é sempre interessante o novo, né? Porque um novo equipamento traz novas contribuições, né? E essas contribuições, elas não vão depender em grande parte do paradigma de ele ser encontrado. Pode ser que o paradigma ajude a ser mais rapidamente aceito ou mais lentamente aceito. Mas ele não vai impedir que aquelas coisas sejam aceitas num determinado momento, porque eu vou ter cada vez mais evidências, que é o que a gente trabalha em ciência. Os paradigmas fazem parte da ciência. Portanto, para o cientista, é muito importante. Se nós formos verificar, nós vamos perceber que nós podemos ter uma representação social de todos, não tem uma origem, né? As coisas estão aqui, não sempre existiram, tá? Mas como é que isso aconteceu? Então você vai encontrar dentro da sociedade várias representações de grupos distintos, mas que dialogam. Por isso que eu posso, inclusive, ter uma oposição. Eu posso discordar de um modelo porque a gente está discutindo sobre uma coisa em comum, né? Porque se algo fosse totalmente diferente, eu nem conseguiria entender o que o outro está dizendo, né? Porque ele não faria nenhum sentido para mim. Então, mesmo quando eu discordo, né, de algo sobre a forma, eu estou avaliando a partir de algo que é um consenso na coletividade. Na ciência, os paradigmas sempre agem da seguinte forma. Existem paradigmas diferentes e o mais forte, conforme a teoria evolucionista anterior que estivemos falando, o paradigma mais forte é o que ocupa a pirâmide, ocupa o poder e desta forma, uma vez aceita pelo consenso dos cientistas, significa que se existem outros paradigmas, eles continuam ali, mas certamente debilitados. E a expectativa do enfraquecimento do paradigma que se encontra no consenso dos cientistas, então, se esse chega a se enfraquecer, por que não responde às preocupações ou problemas diversos? Então, é a oportunidade do surgimento de novos paradigmas. Por quê? Porque o objetivo dos paradigmas é exatamente, com as suas várias teorias e conceitos, ou suas diversas taxonomias, o principal objetivo é responder às preocupações, responder aos problemas próprios da ciência. Paradigmas, obviamente, podem estar errados, ou não necessariamente certos. E dentre um e outro, você não tem simplesmente um vácuo, nada entre uma coisa e outra. Você tem os objetos que sobraram de um para você construir o outro, porque as coisas não surgem absolutamente do nada, pelo menos na ciência. Entende? Então, eu imagino que com o desenvolvimento da própria ciência, da tecnologia, da teologia, da filosofia e do próprio ser humano, em alguns aspectos, é provável que passemos a ter outros paradigmas diante de outros problemas e de outras questões. Muito embora as grandes